noite, amados da PIB Nova Vida, graça e paz. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos nesse ambiente para louvar e adorar ao nosso Deus. Espero que todos estejam bem, apesar de toda essa situação que nós nos encontramos. Eu gostaria de dar algumas informações sobre o nosso trabalho. Nós decidimos nesse mês de abril continuar com os cultos presenciais suspensos. Em face do grande aumento da pandemia, nós então optamos por permanecer nesse ambiente virtual, juntos como igreja, tendo esse momento de adoração, esse momento também de podermos orar uns pelos outros, mas virtualmente. Eu quero incentivar todos os amados a participarem dos pequenos grupos. O pequeno grupo tem sido um ambiente bem gostoso e onde temos momentos de comunhão, onde nas reuniões os irmãos podem compartilhar aquilo que está acontecendo, podem rever também uns aos outros. Então, se você ainda não participa, eu quero incentivar você a fazer parte de um dos pequenos grupos. Qualquer coisa você pode entrar em contato comigo, com o pastor Caio, ou mesmo com o Márcio, que é o líder do Ministério de Pequenos Grupos. Quero também agradecer aos amados e continuar falando das nossas contribuições. Pela graça de Deus, o Senhor tem gerido as nossas necessidades e com a ajuda e a participação de todos, eu quero então pedir que os amados continuem contribuindo aí para cumprirmos as nossas obrigações. Quero também falar sobre a oferta de missões. Nós ainda não alcançamos um alvo proposto, que é o de R$5.000. As crianças, o nosso Ministério Infantil, também todo ano eles desafiam as crianças com um alvo e elas já alcançaram o seu alvo e já ultrapassaram. Eu quero, em breve, trazer então o relatório para os irmãos sobre essa nossa campanha de missões mundiais. Se você esqueceu, você ainda tem tempo para contribuir. Os missionários que estão no campo, se dedicando integralmente à propagação do Evangelho, necessitam das nossas contribuições. Por isso eu quero incentivar você a participar dessa obra fantástica que Deus nos deu privilégio de participar. Quero pedir que você abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 e o versículo 40. João, capítulo 5, versículo 39 ao versículo 40, que diz assim: Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Li esse texto na versão NVI. Quero dar oportunidade agora aos amados a colocar aí no chat os seus pedidos de oração, os seus agradecimentos, para logo em seguida termos aquele nosso momento de oração. E enquanto
né? Os irmãos vão colocando no chat o seu pedido de oração, nós ouviremos uma música, mas eu convido você a já entrar em espírito de oração e dar uma olhada ali num pedido, num agradecimento e colocar isso diante do Senhor. Vamos então ter esse momento. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto
amados, eu quero encerrar esse período de intercessão fazendo uma oração. Oremos então. Pai amado, nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai, esses pedidos e esses agradecimentos. Colocamos diante de Ti porque nós entendemos que nós precisamos de Ti, nós necessitamos de Ti. Que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Cremos também, ó Pai, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, é um Deus que está vendo tudo aquilo que acontece conosco. E nós pedimos, ó Pai, que atendas o clamor do Teu povo. Ó Pai, há muitos enfermos, há aqueles que estão enfrentando o luto por causa da perda de pessoas próximas, pessoas amadas. Nós pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja consolando esses corações. O Senhor sabe também, ó Pai, que o nosso desejo é que o Senhor cure aqueles que estão enfermos. Nós também, ó Pai, pedimos por aqueles que estão passando por outros tipos de aflições, tribulações, dificuldades. Clamamos a Ti, ó Pai, e queremos também, com um coração agradecido, agradecer pelas bênçãos que temos recebidas do Senhor, pelo cuidado, pela proteção, pela provisão que o Senhor tem colocado nas nossas mesas. Te louvamos, ó Pai, por isso. E como igreja, nós nos unimos a cada um que colocou aqui o seu pedido e o seu agradecimento. E oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Ok, amados, nós estamos aí fazendo uma exposição no livro de Mateus. O livro não, mais ou menos, mas o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus, onde encontramos o sermão profético de Jesus Cristo. E eu quero que você, então, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 15. Hoje faremos uma exposição deste versículo. Mateus 24, versículo 15. Que diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Vou repetir. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Eu quero, amados, pensar com vocês, refletir com vocês nessa noite, em cima deste versículo, sobre a seguinte óptica, ou a seguinte perspectiva. Para bom entendedor, meia palavra basta. Para bom entendedor, meia palavra basta. Ou nas palavras de Jesus neste seu sermão: quem lê, entenda. Devemos lembrar que neste capítulo de Mateus, Jesus está respondendo a seguinte questão, a seguinte pergunta de seus discípulos. Lá no versículo 3. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século.
Então veja que depois, né, de toda aquela cena que nós já apresentamos para os irmãos, Jesus com os discípulos no templo, e aí os discípulos encantados com toda aquela pomposidade do templo, fazem referência a isso, a Jesus, e Jesus então profere uma profecia dizendo que não ficaria ali pedra sobre pedra, que gerou uma certa estranheza e um certo ponto de interrogação, diria eu, um grande ponto de interrogação na mente dos seus discípulos. E eles então fazem essa pergunta a Jesus. E aí Jesus, à parte com eles, então começa a explicar e a responder. Há 3 domingos, o Caio pregou nos versículos de 3 a 8, mostrando vários sinais revelados por Jesus que antecederiam a sua volta. Pastor Caio falou sobre o surgimento de falsos cristos. Falou também de guerras e rumores de guerras. Falou também que se levantaria nação ou nações contra nações, ou nação contra nação, e reino contra reino. Mencionou também na sua mensagem que haveria fome. Jesus profetizou que haveria fome. Quero trazer aqui para os amados um dado que eu encontrei, um dado na ONU, em que esse dado é uma referência, né, do ano de 2020, que a fome atinge mais de 820 milhões de pessoas no mundo. A fome atinge 820 milhões de pessoas no mundo. Em 2020, estimou-se que cerca de 12 mil pessoas morreriam de fome por dia no mundo. Eu creio que essa estimativa tenha sido alcançada, se não ultrapassada. Então, esse é um dado que Jesus, lá no primeiro século, no seu sermão profético, falou que haveria fomes. Em muitos períodos na história, temos a informação de que houve fomes em várias regiões, em vários lugares. Esse dado da ONU é um dado recente, dado do ano passado. Então nós vemos que as profecias de Jesus, elas estão se cumprindo no decorrer da história. Jesus também disse, e foi mencionado pelo pastor Caio em sua mensagem, que haveria terremotos. Os irmãos também já leram ou ouviram falar de muitos terremotos e como, né, mais recentemente, esses terremotos eles têm se intensificado e têm ocorrido terremotos onde outrora nunca havia ocorrido. Mas quero ir um pouquinho mais para frente nessa nossa recordação. No domingo retrasado, porque domingo passado foi o nosso especial de Páscoa, então não tivemos o nosso momento Nova Vida à noite, tivemos aquele momento muito agradável pela manhã, onde aqueles que participaram, né, da ceia pelo Zoom puderam se ver e puderam matar a saudade, né, de algumas famílias que já há algum tempo não viam. Foi um momento muito agradável, muito gostoso na nossa igreja. Então, por isso que no domingo retrasado, né, o Todd pregou nos versículos 9 ao versículo 14.
mostrando mais sinais profetizados por Jesus acerca da sua volta. E ficou bem claro na mensagem que o Todd nos trouxe, onde ele falou de tribulação e perseguição externa por causa do nome de Cristo. Que haveria perseguições de fora. Ou seja, nós vivemos uma realidade contemporânea onde em muitos lugares essa perseguição ela é muito forte e tem levado muitos dos nossos irmãos para a prisão e outro tanto para a morte. Então, esse sinal também ele vem acontecendo no decorrer da história e se intensificando cada vez mais nos nossos dias. Todd também falou de escândalos, traição e ódio por parte dos de dentro da própria igreja. Então, aqueles que participaram do Momento Nova Vida, onde o Todd pregou, ele deixou muito claro essa questão profetizada por Jesus, perseguição de fora e também perseguição dentro da própria igreja. E essa perseguição dentro da própria igreja, ela acontece com o surgimento de falsos profetas e falsos mestres, ensinando heresias, levando o povo de Deus a pecar contra Deus, levando o povo de Deus a se desviar do propósito que Deus tem para cada um de nós e para a sua igreja neste mundo. Todd também mencionou que a iniquidade se multiplicaria. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Na verdade, o amor se esfriará de quase todos. E o Todd também mencionou isso. Estamos vivendo tempos onde essa manifestação de falta de amor pelo próximo, de falta de amor pelo irmão, tem se intensificado. Mencionou também na sua mensagem que a pregação do Evangelho por todo o mundo seria uma realidade para testemunho a todas as nações. E nós podemos perceber que esse Evangelho está avançando, vários meios. Este meio que nós estamos usando para nos reunir enquanto igreja, para estarmos juntos virtualmente, mesmo estando distantes presencialmente, tem sido usado para a pregação do Evangelho, e o Evangelho está alcançando lugares que nós mesmos acabamos não ficando sabendo até onde ele está indo. E que depois de todos os sinais, por fim, virá o fim. Bom, depois de relembrar, de recordar a pregação do pastor Caio e a pregação do Todd, para dar um pano de fundo, um contexto para a nossa reflexão de hoje, chegamos ao versículo 15 do capítulo 24 de Mateus. E chegamos neste versículo que se inicia com uma palavra, na verdade, um advérbio temporal. Quando? Quando, pois, virdes. Eu quero destacar aqui alguns pontos neste versículo, começando por esse advérbio. Jesus usa este advérbio para chamar a atenção dos discípulos para um fato. Jesus usa este advérbio para sinalizar
que há uma mudança aqui no versículo 15 em relação aos versículos anteriores. Há um fato em destaque e que os discípulos de Jesus deveriam estar atentos. Ora, se os discípulos de Jesus ali deveriam estar atentos, nós, mais ainda, quanto mais nos aproximamos do fim, quanto mais nós nos aproximamos daquele fator gerador da pergunta dos discípulos de Jesus Cristo. Quando então o Senhor vai voltar? O que vai acontecer? O que devemos aguardar e esperar? Então, Jesus, ele faz isso com uma intenção. Ele está dizendo para os seus discípulos, ora, aqueles sinais vão se repetir no decorrer do tempo. Talvez os próprios discípulos de então já haviam vivenciado algumas coisas que Jesus mencionou nesse seu sermão. Fomes, guerras, rumores de guerras. Mas Jesus então chama aqui a atenção. E nós vemos, no decorrer aí da história, que vários daqueles sinais, eles foram acontecendo. E com a história, o que nós podemos concluir é que eles estão o quê? Se intensificando. Agora, o grande perigo que nós corremos, amados, é que quando nós vemos esses sinais acontecendo, ficarmos tão acostumados com eles e vir sobre nós o seguinte pensamento: olha, já se passou tanto tempo, e esses acontecimentos vão e vêm, e Jesus não voltou. Será mesmo que Jesus vai voltar algum dia? Veja que essa dúvida, já no final do primeiro século, ela foi levantada dentro da própria igreja por alguns daqueles falsos mestres e falsos profetas mencionados por Jesus, que surgiriam. Eu não sei, eu tenho a impressão que o fato, a verdade bíblica acerca da iminência volta de Cristo, ela já não faz parte mais do pensamento cristão. Há muitos cristãos que não veem mais a volta de Cristo como algo que está para acontecer, devido aos sinais estarem aí acontecendo e nada ocorre. Mas a Bíblia afirma categoricamente que Jesus vai voltar. E eu creio nisso. E eu espero que você também creia nisso. E somente com a volta de Jesus Cristo é que experimentaremos tempos de fato diferentes do que os que nós estamos vivendo nestes dias. O que nos leva a um segundo ponto neste versículo. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para um fato ímpar que ocorrerá no futuro. Jesus chama a atenção dos discípulos para um fato ímpar, para uma ocorrência ímpar no futuro. E que fato é esse? O surgimento do Anticristo. O surgimento daquilo que o profeta, Daniel,
já havia profetizado no seu livro. Agora, nós temos aqui uma profecia proferida por Jesus, no meu entendimento, de duplo cumprimento. Assim como temos várias profecias no Antigo Testamento de duplo cumprimento. Se cumpriu em parte lá no contexto histórico em que ela foi proferida, talvez algum tempo só depois, alguns meses ou alguns anos depois, mas não completamente. Ela se cumprirá completamente e plenamente no futuro. E eu entendo aqui, né, esta profecia dessa forma. No sentido histórico, né, o surgimento dessa, né, da abominação da desolação, tá, sendo colocada ali no lugar santo, tá, no acontecimento histórico, por quê? Porque 40 anos após Jesus proferir essas palavras, Jerusalém e o templo foram destruídos. E houve também a profanação do templo. Então, aquela profecia mais imediata, né, proferida por Jesus acerca da destruição do templo, ela aconteceu já. E aconteceu lá nos anos 70. O templo foi profanado. Jerusalém foi destruída. Mas será que ali está todo o cumprimento da profecia proferida por Jesus no seu sermão profético? Será que ali está toda a resposta nesse acontecimento histórico, nesse cumprimento histórico, toda a resposta que os discípulos estavam buscando? Eu creio que não. Por isso, eu creio aqui num duplo cumprimento, que se cumpriu em parte ali, mas haverá um cumprimento pleno dessa profecia no futuro. E é no futuro, então, que eu me refiro ao surgimento do anticristo, o abominável da desolação. Aquele que vai, né, mais uma vez, profanar o lugar santo. Eu não quero entrar aqui em detalhes técnicos acerca desta profecia ou acerca, né, do cumprimento e em escolas, tá, escatológicas. Então, o pré-milenismo ele tem um pensamento acerca do cumprimento futuro desta profecia. O amilenismo tem um outro, mas eu não quero entrar nesses detalhes, porque o que eu quero chamar a atenção dos amados, o que eu gostaria que ficasse na nossa mente hoje, nessa nossa reflexão deste versículo, é que o surgimento deste personagem é um fato ímpar e ele vai acontecer e ele vai, como mencionarei mais adiante, ser extremamente significativo para nós, enquanto povo de Deus e também para todo o mundo. Mas eu queria destacar um terceiro ponto, que é aquele que Jesus chama a atenção dos discípulos para a importância da palavra de Deus. Então, bem, quando Jesus menciona esse abominável da desolação, ele faz referência às Escrituras Sagradas. Ele cita o profeta Daniel. Com isso, Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos para a importância das Escrituras Sagradas. E que eles deveriam, então,
recordar aquilo que o profeta Daniel já havia profetizado no seu livro. E se queremos saber, amados, um pouco mais sobre esse abominável da desolação, precisamos ler e estudar mais a Bíblia. E aí nós encontraremos mais detalhes. Nós encontraremos, então, mais dados para acrescentar ao nosso conhecimento e podermos, então, ter uma ideia melhor, mais abrangente acerca desse personagem. Eu quero apenas mencionar 2 versículos lá de Daniel, aonde ele fala sobre esse abominável da desolação, dentro do contexto desses 2 capítulos. O primeiro é o capítulo 9 de Daniel, e eu quero destacar o versículo 27, que fala assim: esse abominável da desolação, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E um outro texto que eu quero deixar aqui com os amados é Daniel, capítulo 12, o versículo 11, que diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Há muitas especulações, sobre essa profecia de Daniel, e há muitas coisas escritas, os irmãos podem pesquisar, mas principalmente pesquisem nas Escrituras Sagradas, olhem os textos que são textos paralelos para os irmãos tirarem as suas conclusões. Mas o fato que eu quero aqui destacar é a importância das Escrituras. Cuidado para não ir atrás de falsos mestres, falsos profetas, de ideias que são lançadas como verdades e que não são verdadeiras. Mas uma coisa deve ficar clara, e o que eu gostaria que ficasse claro nessa noite, é que o surgimento desse personagem é um fato, e ele ocorrerá mais cedo ou mais tarde, como um cumprimento, pleno desta profecia de Jesus. Eu quero, amados, finalizar essa nossa reflexão dizendo o seguinte, que o que entendemos pelo texto é que com o surgimento do anticristo, inicia-se um novo período na história revelacional, ou revelada nas Escrituras Sagradas. Um período em que várias Bíblias colocam como um subtítulo ou um título, acima do versículo 15, que é o período da grande tribulação. Até o versículo anterior, o que nós encontramos é o princípio das dores. Período que começou com a ascensão de Jesus Cristo e que vem até os nossos dias. Então, o que nós estamos vivendo, e eu não tenho dúvida disso, é esse período chamado o princípio das dores. Talvez você aí já comece a ficar desanimado, mas, pastor, se isso que nós estamos vivendo hoje é o princípio das dores, o que será de nós? O que será quando iniciar-se esse período chamado
a grande tribulação. Eu entendo esse tipo de pensamento, porque no período da grande tribulação haverá uma intensificação maior, como veremos nos versículos seguintes, dos sinais profetizados por Jesus. A perseguição aumentará. Esses terremotos, essas pestes, a fome, se tornarão globalizados, ou seja, eles ocorrerão de forma global. Agora, nós que cremos num Deus Todo-Poderoso, num Deus que ama o seu povo, e que se alguma coisa acontece de forma desfavorável aos nossos olhos, a alguém que faz parte do povo de Deus, ou a uma comunidade do povo de Deus, como tem acontecido em países onde há forte perseguição contra os cristãos e contra o Evangelho hoje, tudo isso faz parte de um propósito de Deus, que talvez aqui nós não vamos conseguir entender. Mas o fato é que Deus continua no controle da história. O fato é que mesmo com o surgimento do anticristo, ele estará sempre ao nosso lado. E ele fará com que os seus propósitos, delineados lá na eternidade primeira, se cumpram para a sua honra e para a sua glória. Por isso que eu entendo, com o surgimento desse personagem, inicia-se uma contagem regressiva para o fim dos tempos. Por isso, ao finalizar seu livro, chamado Apocalipse, o apóstolo João, ele diz: Maranata, ó, vem Senhor Jesus. E, amados, esse é o tema da nossa igreja esse ano. Ele vem, o Rei vem, Jesus vem. Talvez nós poderíamos até falar, Jesus está voltando, está vindo, como diz uma das músicas que nós cantamos. Então, amados, todos esses sinais que aos nossos olhos são sinais que humanamente deveriam trazer desesperança, tristeza, desespero, não, devem trazer para nós a firme esperança e convicção de que tudo aquilo que Deus revelou aos escritores bíblicos vai acontecer. Então, eu aguardo ansiosamente no sentido positivo da palavra, mas com muita expectativa, esta volta de Jesus, porque eu sei que somente com a sua volta é que nós experimentaremos tempos diferentes daqueles que nós vivemos hoje. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que está participando desse momento Nova Vida, não perca a esperança. Não se deixe vencer pelo medo, porque Jesus está vivo
porque Jesus está voltando e porque Jesus quer usar você para a honra e glória dele. Não sei como, mas ele quer usar. E o meu conselho é: coloque-se nas mãos desse Jesus. Deixe ele usá-lo para a sua honra e para a sua glória. E que na sua volta ele nos encontre como servos fiéis, que cumprimos o propósito que ele tinha para as nossas vidas. Que Deus te abençoe ricamente. Se você está passando aí por um momento de tristeza por causa do luto, ou por causa de uma enfermidade, ou por causa de algum problema, alguma aflição, alguma situação, o Espírito Santo console o seu coração. E que você reverta isso em testemunho vivo daquilo que Deus é e faz na vida dos seus. Essa é a reflexão que eu tinha para nós nessa noite. Espero que você tenha entendido e que você continue acompanhando, né, as nossas reflexões e meditações baseados no sermão profético de Jesus. Que todos tenham uma excelente semana e que você, que faz parte da PIB Nova Vida, participe dos pequenos grupos que acontecem na semana, participe as mulheres da MCM, você participe também aí da escola bíblica dominical, daqueles momentos em que nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus, porque isso é muito importante. E ser igreja de Jesus é isso. O templo, a porta do templo pode estar fechada, mas a igreja de Jesus Cristo nunca estará fechada. Amém? Que Deus nos abençoe.